Estamos de volta com o Cotidiano, agora já te convidando para participar daquele papo em comemoração à nossa querida São José do Rio Preto. É por isso que já estou aqui com o historiador Fernando Marques. Seja muito bem-vindo ao Cotidiano, Fernando. Eu que agradeço. Dia da cidade, né? A gente tem que trabalhar. Historiador não pode ficar parado no Não dia fica da parado cidade. de jeito nenhum, Fernando? Não, bem cedo. Muita coisa. Maravilha. Já começa contando aí pra gente o que você tem para destacar aí da história da nossa querida São José do Rio Preto, completando hoje 173 anos. Então, rapaz, olha, eu acho que eu vou fazer um caminho inverso. Vamos falar assim, né? Antes de falar da história, vou falar do passado, vamos falar do futuro. Que aí vocês vão entender. Vamos lá, então. A cidade não está... Aí não sei, eu estou vendo que as pessoas da cidade não estão preparadas para o que vai acontecer daqui 15 anos, no máximo. Que essa cidade se transformar na maior cidade do interior do estado de São Paulo ou do Brasil. No Brasil, vou dizer mais, que no estado de São Paulo. Por quê? Porque Rio Preto é uma cidade grande, rodeada de pequenas cidades. Cedral, Uchoa, Potirendaba, Mirassol, Badibacite, Coapiaçu, Mirassolã, muitas cidades. E isso tudo vai estar se juntando. Você imagina essa grande Rio Preto, o tamanho que vai ser. Então, eu quis fazer esse parâmetro para o futuro, que a gente tem que pensar nisso, que principalmente, por exemplo, não tirar o trilho do trem, do centro da cidade, porque o trem passa dentro dessas cidades, é uma coisa de fazer que nem na Europa, um trem de superfície, para poder ter essa mobilidade. A gente está vendo aí que vamos fazer a terceira pista hoje da Washington Luiz, não vai adiantar nada daqui a pouco. Porque uma pista a mais não vai adiantar, quem vem é um gargalo aquilo, né? Eu já tinha até falado de fazer um rodoanel por fora da cidade para passar atrás de Mirassol, que aí sim ia resolver e a pista dupla seria de Rio Preto. Por que eu quis falar do futuro para chegar no passado? Por causa de uma história muito impressionante da cidade aqui. Nós temos... A cidade foi criada, nasceu praticamente de uma lenda, né? As pessoas falam que é uma lenda do Pássaro Azul, é uma historinha que... Mas tem um fundo de verdade e outro um fundo de lenda, né? Que o próprio nome diz. Achei que você ia falar que tem um fundo de verdade na lenda. Não, na lenda isso mesmo? tem, porque acontece o seguinte, quando houve a Guerra do Paraguai, né, no meio do século XIX, ali do século XVIII, né, e 1850, 60, então o governo do Dom Pedro II, né, convocou muitas pessoas, principalmente pessoas mais idosas também, para ir para a Guerra do Paraguai. E prometeu dar escrituras de mãos para essas pessoas, caso ganhasse a guerra, ia dar, para explorar um fundo de vale, que é um fundo de vale assim, lá estava Minas Gerais, lá estava São Paulo, Araraquara, que era a última, São Bento de Araraquara, que chamava até, e tinha um fundo de vale, que é onde está Rio Preto. E nisso aqui eles deram escrituras de mãos para muitos mineiros que de graça para tomar conta. Um deles foi Luiz Antônio da Silveira, seu irmão, e mais um capataz, e eles vieram para Rio Preto com uma escritura de mão, apenas com a descrição que dizia que tinha um Rio Preto e que dois córregos que desaguavam, que chamavam o Rio Canela e o Rio Borá. Canela é o que passa debaixo da Avenida Andaló, Borá que passa debaixo da Avenida Badibacite. Eles passaram pela Boa Vista, por isso chama bairro da Boa Vista, desceram, foram fazendo um caminho que tinha o mapa. Chegaram em trocamento desses rios, que é hoje praticamente onde é o Automóvel Clube ali, naquela esquina, Avenida Saudade com Andaló. Acharam aquilo, mas ao invés de eles seguirem reto, porque tinha uma estrada boiadeira para ir até São Bento de Araraquara e registrar essa escritura, eles resolveram explorar o local e foram para a Vila Macena, não existia. Lá, um mato denso, tudo, eles se perderam naquelas matas e não conseguiam voltar. Então, há dias já sem água, sem comida, medo dos animais, tudo isso é tudo verdadeiro mesmo. Isso é tudo, né, tem escritos dos próprios descendentes, do próprio Luiz Antônio de Punho, falando isso. Eles ficaram desesperados. Desesperados, e nesse desespero, um deles, não sei se é o Luiz Antônio, o irmão, começou a rezar para o santo padroeiro dele, que é São José, para achar o caminho de volta. Aí entra a lenda, dizendo que apareceu um pássaro azul numa árvore. Esse pássaro, então, eles acharam que era essa salvação, já que eles fizeram a prece, né? E começaram a correr atrás do pássaro. E o pássaro ensinou o caminho de volta para eles. Então, a gente não sabe se é verdade, se é mentira, mas é bonito. Mas, de fato, quando eles estavam lá fazendo a prece, o Luiz Antônio falou: se a gente conseguir achar o caminho de volta, vou doar um pedaço dessa terra aqui para fazer uma igreja, para fazer um cruzeiro e nascer uma pequena cidade chamada São José. Aí depois que puseram São José do Rio Preto, por isso que chama-se São José do Rio Preto. E eles fizeram de fato, saíram dali, foram até São Bento de Araraquara, fizeram a escritura, doaram o pedaço, e aí vem mais outra coisa que a gente não entende, por isso que eu falei do futuro.
Isso 10 anos antes da fundação, hein? Nós estamos falando em 1842, 3, por aí. Aí, em 1852, aparece em Rio Preto João Bernardino de Cezes Ribeiro, vindo de Ibirá. O pai dele era fundador de Ibirá, eles eram mineiros também, mas o pai é fundador de Ibirá. Ele vem para cá com a sua mulher, vê aquele cruzeiro que eles tinham colocado lá, aquilo, achou que ia ser uma civilização, não sei o que, e resolveu fazer a primeira casa da cidade. Ele fez a primeira casa, depois fizeram uma igrejinha, e 6 casinhas começaram a ficar, acho que 6 ou 7 casinhas. Nesse ponto, voltando da Guerra do Paraguai, passa o Visconde de Itaúnaí, um homem que era também historiador, tudo. Ele, então, muita chuva, se abrigou na casa do João Bernardino de Cezes Ribeiro, que era a única que tinha cobertura. Ah, é? Ele fica na casa do João Bernardino, do fundador, aqui ele come, bebe, e vai embora. E aí depois, posteriormente, ele escreve um livro sobre essas memórias desse caminho. E ele conta que a cidade, que ele ficou hospedado numa freguesia, chamada freguesia, não era nem cidade. E veio aqui na cidade dele, ele ficou hospedado e que não ia prosperar, que isso aqui não ia para frente. Por isso que eu falei, Ele escreveu isso daí? Escreveu no livro. Tem isso é de fato mesmo. Ele errou feio, né? Que a cidade Errou, hein? Errou feio. Para você ter uma ideia, até 1960, vamos falar 60, 50, Rio Preto era pequeniníssimo. Jaboticabal é maior que Rio Preto. Araraquara, então, era a capital. Era a capital de Rio Preto, inclusive. Depois passou para ser Jaboticabal. Hoje as duas cabem dentro de Rio Preto e cabem um pouco mais. Ficou durante todo esse período emancipada, né? Então, aí que vem uma coisa que a gente tem que falar. A cidade ficou também muito tempo estagnada. De 1852, a fundação, até 1894, quase nada aconteceu nessa cidade. Por quê? Quase não existia um município. Não existia um juiz, não existia um promotor, não existia um delegado de polícia. Não tinha ninguém para fazer nada. Não existia um médico, só existia um dentista prático. E o que mais? Não existia cartorário. Então, por exemplo, aqui terra, se você falasse que isso aqui era seu, precisava registrar, você precisava pegar uma mula e ir até Jaboticabal, que depois foi ser a nossa capital, e registrar em Jaboticabal. Se precisasse prender alguém aqui, você precisava amarrar no carro de boi e levar em Jaboticabal e prender lá, que aqui não tinha cadeia. Então a importância da criação do município, que é 1894, quando Rio Preto, então, ele se emancipa de Jaboticabal e nasce o município de Rio Preto, essa é a importância fundamental. Aí Rio Preto começa a crescer. Até ali eram 6 ruas para cá, 6 ruas para lá e nada acontecia. Desse momento em diante nasce a Vila Boa Vista, nasce a Vila Maceno, nasce a Bom Jesus, e começa tudo uma cidade. É aí que pessoas influentes começam a crescer os olhos na cidade, sim. O crescimento. E logo depois, que é 1894, em 1904, é criada a comarca de Rio Preto. Aí Rio Preto passa a ser capital de várias pequenas cidadezinhas. Por exemplo, Cedral é distrito de Rio Preto, Patirenápolis era distrito de Rio Preto, várias cidadezinhas. Então, Rio Preto passa a ter esse status, né? Que tinha Jaboticabal, que tinha Araraquara. E começa a crescer. E logo depois, em 12, chega o trem. O trem como última parada do trem no estado de São Paulo. A importância disso é fundamental, porque aí chegaram os barões do café, até aí a gente não tinha até aí nenhum sobrado, nada, nenhum prédio. Começa a chegar os barões e levantar casarões, sobrados. Então, a cidade em questão, assim, de 1894 a 1920, foi demais. Vocês estão vendo fotos assim da cidade, que é década de 10, né? Está passando aí, você viu tudo de terra, uma cidadezinha pequenininha. A partir disso, a cidade explode. E vai, mas também, a gente tem que pensar que nós estamos diante de Rio Preto, é uma coisa privilegiada que poucos têm, que é um trocamento de 2 grandes estradas. Rodovia Washington Luiz e a BR-153. Nós estamos diante das duas ali. Então é uma coisa. E também Grandes Lagos, né? Uma cidade que é banhada por rios perto, vários rios perto. Então, uma topografia linda a cidade. Para quem vai para a cidade do interior e vê aí, aquela coisa, você pega uma rua, faz assim, já não é aquele nome mais. Rio Preto não, você pega uma rua reta, você vai até o fim dela, é o mesmo nome praticamente em todo na cidade. Isso é muito bacana. É uma cidade que não para de crescer, mas que já tem os problemas da metrópole, né? Claro. Sim. Principalmente no centro da cidade. Eu que adoro o centro da cidade, não dá para ir mais. É inevitável, né? A cidade começa a crescer, começa a ter esses problemas, né? Absorver os problemas das grandes cidades, né? Como é que você expulsa um ser humano
que está no centro da cidade, ele não tem postos, como é que você faz? Aí você... E nisso começa a entrar outros problemas. Porque, por exemplo, o mendigo de rua, ele quer comer, ele quer dormir, mas a maioria deles tem cachorros. E esses lugares de abrigo não aceitam os cachorros juntos. Então é uma série de coisas. E você não pode deixar o ser humano ao léu. Eu ajudo até muitos mendigos da Avenida Badibacite, põe eles para trabalhar serviços para mim, ajudo, conheço pelo nome cada um. Sabe, a gente tem que ser humano pensar. Eles não têm onde ficar. Então, o centro da cidade acaba recebendo. Verdade. É o que você falou, isso faz parte das grandes cidades, né? Faz parte das grandes cidades e cada vez mais, e cada vez mais. Aí a tendência depois de uma cidade muito grande é começar a ir para a periferia e fazer bairros. Aí então, a cidade conviveu há poucos anos, vocês acho que vão lembrar disso, com a sua última favela, aquela Vila Itália, que foi um negócio que virou, graças a parcerias, né, que eles fizeram, mas era uma favela dentro da cidade. E que estava mais na periferia, não estava no centro. Então, tem que tomar esse cuidado para não ter mais essa favela. Acho que esse exemplo, parece que esse exemplo aí do Gerando Falcões, né, e as Valquírias, né, parece que vai ser adotado até no país. Uma coisa impressionante, ficou muito bonito, fui lá ver, é lindo, ótimo. Mas está sujeito a cidade a novas invasões de favela. Nós convivemos com favelas desde a década de 50, não sei se vocês sabem. A primeira grande favela em Rio Preto era debaixo do Campo do América. No estádio Manuel Mendonça, naquelas valas que tinha atrás, moravam famílias ali. Eu escrevi sobre isso. Moravam famílias. Depois, quando foi desativada a cadeia, ali na Delegado Pinto Toledo, com a rua General Glicério, passou a ser também. As famílias foram para lá, foram retiradas do campo, foram para lá. Foram para lá. Foi a luta para tirar também, até desativar. Depois dali eles foram para o Gogó do Sapo, foram para a Vila Ipiranga e vai migrando dentro da cidade. Migrando. Chegou a Rio Preto até acho que 2 ou 3 favelas juntas. Eu vou até pesquisar melhor, mas chegou até. Hoje nós não temos nenhuma. Não sei. Precisa andar por aí para saber, né? A cidade está muito grande. Muito grande. Acho que essa coisa de ter feito o Rodoanel é maravilhoso. Você pega o Rodoanel, você sabe onde você está, onde você entra. É muito fácil. Uniu. E nós temos hoje 2 cidades, né? A cidade, nossa velha cidade e a Zona Norte. Sim. Então, acho importante essa coisa de equipar a Zona Norte, de ter um hospital, de ter escolas. Independente, né? Independente, porque realmente para as pessoas se deslocarem é o que acontece em São Paulo. São Paulo são várias prefeiturinhas mesmo, né? Eu sei que essa palavra prefeiturinhas é uma coisa política que ninguém gosta, mas precisa dar autonomia para algumas regiões, para que elas, como é Talhado, como é Schmidt, autonomia. E organizar direitinho para poder ajudar o poder público a administrar a cidade. Interessante o que você falou, né? Vou começar falando do futuro, para depois falar que agora a gente entende, todo mundo aí conseguiu entender, né? Porque o que você está contando do passado tem muito a ver com o que a gente passa agora e com pretensão futura para a cidade. E até que recente, vamos falar que até recente, 2018 para cá, Rio Preto tem ganhado muito destaque nacional, até, né? Com vários prêmios. Sim, é uma cidade, o básico de uma grande cidade sempre é o comércio e a indústria. Rio Preto não. Rio Preto é uma cidade praticamente de prestação de serviço, e principalmente de prestação de serviços médicos. Viramos uma referência nacional. Isso é importante, muito importante. Entendeu? Não é uma cidade industrial, nós temos que indústrias enormes aqui. Até Votuporanga tem mais, Faquini, ou seja, outras cidades menores aqui tem mais. Foi durante um tempo, né? Mas pequenas, nunca tivemos assim uma grande indústria. Tivemos aqui a Swift, a Schweber Attack, que veio de fora, mas daqui da cidade, nós nunca tivemos uma grande indústria. Temos um distrito industrial com médias e pequenas indústrias, mas uma grande que toma conta, não temos. Como tem Votuporanga, Faquini, estou dando um exemplo, e várias outras que tem aí na entrada de grandes cidades aí. É isso. Acho que nós temos que tomar cuidado, muito cuidado com esse futuro da cidade, porque as pessoas acho que não estão tomando noção do que a gente vai virar. Não sabe. Daqui a pouco, você sai na Washington Luiz, você sai da Vila Toninho, você já quase vê Cedral ali, está ali, ó. Está muito perto, o show está muito pertinho e está indo para lá. Está indo. Para cá, para a Zona Sul agora, abrir os olhos que a Zona Sul é a Zona Sul. Então acabou aquela coisa. Então, acabou até
valorizando Badibacite. A cidade de Badibacite hoje é super valorizada, porque ela está muito. A cidade de Badibacite hoje vale mais Badibacite do que em muitos lugares em Rio Preto, porque ela está naquela confluência indo para a Zona Sul. Tá? Então, tá certo que nós temos coisas importantes, como lá na região de oeste, lá que, infelizmente, felizmente para nós ganhamos 43 alqueires, em 1970 nós ganhamos 43 alqueires na entrada da cidade, onde então o prefeito Adair Vettorazzo instalou o primeiro distrito industrial, o distrito industrial Valdemar Verde, na entrada de Rio Preto, onde tem o Carrefour ali, onde tem aquelas coisas ali, é o distrito industrial. Importantíssimo. Com isso veio a pista dupla, certo? Que gerou a entrada da cidade muito melhor, e do outro lado, outro também distrito. Aí você fala assim, você acha isso ruim? Não, eu acho que é o seguinte, só pode se fazer bairro depois disso. Então, estão empurrando para lá, porque o distrito engolou ali. Você pegava ali e saía do São Judas ali, já está grudado ali no distrito industrial. Não é verdade? É verdade. Então, bairros para lá são poucos. Tem, mas são poucos. É para cá que está acontecendo. Para cá, para o lado lá da Zona Norte, que era desabitada e Você falou, a cidade dentro da cidade. Cidade dentro da cidade, sem dúvida. Fernando, se a gente for ficar falando de Rio Preto aqui, Mas vai longe. Estou sempre à disposição de vocês. Obrigado, se vocês precisarem, a gente tem que falar, discutir a cidade, acho importante o trabalho. Eu sou jornalista também, você sabe disso. Sim. E é importante discutir, debater. Nós temos que debater, sempre. Estou à disposição de vocês, vai precisar. Como você falou, faz parte do futuro da nossa cidade. Sem dúvida, sem dúvida. Vai precisar, estou à disposição de vocês aí. Obrigado mais uma vez, viu? Aí, você viu aí, vamos, claro, parabenizar, é hoje o aniversário de São José do Rio Preto, 173 anos. Meus parabéns, São José do Rio Preto, e a todos os envolvidos nessa grande cidade. A gente vai vendo imagens aí. Maravilha. E obrigado pela sua audiência aqui no Cotidiano, em especial o aniversário de São José do Rio Preto. Um beijo para você e até o próximo programa.